Olá, seja muito bem-vinda à Academia de Mães. Eu sou Angela Carmo, mãe, terapeuta especializada em puerpério emocional. E hoje eu vim falar sobre um tema muito comum a cada uma de nós: o medo. No episódio anterior, a Adriana Martins ela falou de forma ainda ampla sobre as três dimensões humanas e que devem ser muito bem cuidadas e fortalecidas, especialmente para nós mães, para vivermos melhor a nossa missão. A partir de hoje, nós iremos começar a aprofundar alguns pontos, fazer importantes reflexões para nos ajudar neste desenvolvimento, neste autodesenvolvimento interior. Vamos lá? Bom, eu vou então entrar na dimensão emocional, falando sobre o medo. Mas afinal de contas, o que é o medo? E eu quero aqui fazer uma citação de Santo Tomás de Aquino, que diz: o medo é a tristeza ou perturbação causada pela apreensão de um mal futuro, difícil de evitar. E o que podemos pensar e refletir a partir dessa citação? O medo, ele é uma emoção natural, comum a cada um de nós, diante de um mal, seja ele real ou imaginário. Fato é que essa emoção ela é importante para que a gente possa reagir muitas vezes diante de algum perigo. O problema aqui é a gente paralisar diante desse medo. É permitir que esse medo nos impeça de fazer aquilo que precisa ser feito. A neurociências traz importantes informações sobre esse tema. Há estudos científicos muito seguros e confiáveis que dizem que o cérebro da mulher passa por uma transformação profunda desde a gestação. O que acontece? As áreas mais primitivas do nosso cérebro é o cérebro reptiliano, que é aquele responsável pela luta ou fuga diante de uma situação perigosa, ameaçadora. E o cérebro, dito como emocional, o límbico, que é o responsável pelas emoções, como o nome já diz, eles ficam mais ativados. Isso por exames de imagem que detectaram essa alteração. Enquanto que a parte cerebral responsável pelo raciocínio, pela lógica, que é o córtex pré-frontal, ele fica diminuído. Bom, essa ativação desses cérebros, digamos assim, mais primitivos, eles têm uma importante e fundamental missão, que é nos voltar para o cuidado e a sobrevivência desse ser humano que nos foi confiado. E isso explica, em boa parte, essa sensação, essa emoção do medo vinculado a essas ativações. Por quê? Porque nas neurociências, o medo tem como função e importância nos dar ao ser humano, né, essa possibilidade de se defender, se proteger, se preservar diante de um perigo. Na nossa estrutura mais primitiva, o ser humano ele precisava, né, se proteger de perigos como o ataque de um animal, por exemplo. Era um perigo real. Hoje, o que nós muitas vezes estamos submetidos são perigos imaginários, que nos faz muitas vezes reagir de maneira inadequada. Quando esse medo ele é exacerbado, né? Quando esse cérebro reptiliano ele fica de maneira mais ativa no comando, nós temos a tendência de ficarmos mais inseguras, de sofrermos um adoecimento mental e
ter uma dificuldade na vinculação com o nosso filho. E aí, a grande questão, né, é como então eu posso fazer para organizar aos olhos, né, sob a luz da fé e da razão, esse sentimento de medo para que ele não me domine e não me paralise, especialmente nesse papel do maternar. É fundamental a gente reconhecer e nomear os nossos medos. Por quê? Porque isso ajuda a ativar, a acordar o córtex pré-frontal, que é o cérebro do raciocínio, né, do pensar. Então a gente tira, né, esse emocional, esse cérebro reativo da frente e passamos a discernir, entendendo, tomando consciências. Então, quais são os seus medos? Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de faltar, medo de repetir a história da própria mãe, medo de se perder de si, medo de machucar emocionalmente o seu filho. São muitos os nossos medos. E precisamos colocar luz. Nossa sociedade, às vezes, né, especialmente quando a gente olha para um viés romantizado da maternidade, parece que não nos permite falar muito sobre isso. É meio tabu, sabe? Dá uma certa vergonha ou medo de ser julgada, de ser ingrata de certa forma. E a gente vai reprimindo esses sentimentos que são reais, estão aí dentro. Precisamos colocá-los para fora, colocar luz, porque senão eles vão ficar nesse subconsciente agindo e de forma descontrolada, de forma que traz prejuízos reais. Entender de onde vêm esses medos também nos ajuda a ativar esse cérebro racional. Como dissemos, existe uma raiz biológica, que é a alteração do cérebro da mulher quando fica grávida. Inclusive, a ciência deu um nome a esse fenômeno, chama-se matrescência. É comparado ao que acontece com o cérebro do adolescente. Existe uma confusão mental, uma reconfiguração da própria identidade. A gente fica muito sensível. Mas também tem a causa cultural, espiritual. A sociedade, como falamos em um episódio anterior, coloca a maternidade como um fardo, um prejuízo. Nós fomos educadas para o desempenho, para o sucesso. Não fomos preparadas, emocionalmente falando, para o cuidado. E aqui entra algo fundamental. A maternidade não é só um papel, é uma dimensão da alma feminina. Mesmo aquelas que não geram um filho em seu ventre, elas possuem essa essência materna, do cuidado, da sensibilidade, do acolhimento. Quando nós tomamos posse dessa verdade, a gente vive os desafios com mais leveza, porque estamos de encontro com essa essência. Então, estar ordenada nessa realidade, nesta verdade, nos ajuda, nos eleva. E o medo que antes paralisava, a
partir dessa consciência, ele nos ajuda, ele aponta para questões que precisam ser amadurecidas, que precisam ser vistas, para que a gente possa, se melhorar. Melhorar na nossa individualidade e com a relação com os nossos filhos. Você não precisa ser uma mãe perfeita, mas pode ser uma mãe inteira. E ser inteira não significa não ter medos, mas significa buscar o melhor possível com verdade, esperança, fé. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal para acompanhar os que estão por vir. Compartilhe com outras mães que talvez faça sentido ouvir essa mensagem. E também deixa aqui nos comentários qual o medo tem te acompanhado nessa caminhada do maternar. Um beijo e até o próximo!